mais uma gravação de literatura de cordel. E hoje nós iremos gravar o romance Assassino da Honra ou A Louca do Jardim. A gravação deste romance é atendendo o pedido de um inscrito e também seguidor do canal, que é o nosso amigo Francisco Gomes. Ele que deixou nos comentários pedindo a gravação deste romance. Portanto, hoje nós iremos atender o pedido de nosso amigo Francisco, tá bom? Ele que é natural aí do estado do Rio Grande do Norte. Eu quero deixar um abraço todo especial ao nosso estado aí brasileiro, Rio Grande do Norte. A gravação deste romance hoje será aqui com folheto ao vivo. Por isso vocês irão ver o desfolhar aqui. Conforme ir passando as páginas, vocês irão ouvir o desfolhar da folha, tá bom? Do autor Caetano Gomes da Silva, O Assassino da Honra ou A Louca do Jardim. Vinde musa mensageira do reino do Elohim, traz a pena de Apolo e escreva aqui por mim o assassino da honra ou a louca do jardim. Essa história é um exemplo para qualquer mulher casada que respeita seu marido e deseja ser honrada, que para quem não tem honra, a honra não vale nada. Só pune a honra um honrado porque é conhecedor, pois o honrado conhece que a honra tem valor, e quem fere a honra alheia fica sendo devedor. O desonrado fica na maior lamentação, e quando sofre inocente já sente no coração uma sede de vingança, pedindo a Deus permissão. E Deus, que nunca dormiu nem de noite nem de dia, vê quem é merecedor da sua advocacia e vê também quem merece pagar pela covardia. O mal não é perseguido, o justo sofre demais, onde reina a união tem inveja o Satanás. Portanto, conto um passado de uns 100 anos atrás. Foi no velho Portugal, que a capital de Lisboa, que Alberto Alves Lins, a mais sincera pessoa, casou-se com Júlia Alves, alma santa, justa e boa. Alberto era um exemplo da mais sincera união, amava tanto a esposa como Deus ama a razão, parecia que os dois tinham um só coração. Sua esposa tinha o dom que a natureza lhe deu, honrada e criteriosa. Júlia era o nome seu, justa igualmente a ela, no mundo ainda não nasceu. Dessa união santa e pura só nasceu uma menina, e os seus pais lhe puseram o nome de Albertina, que veio ajudar a Júlia, cumprir a tirana sina. Quando a menina nasceu, ainda mais multiplicou aquele amor santo e puro como Deus lhe ordenou, somente para Júlia Alves o amor nada durou. Porque ao fazer 6 meses que Albertina nasceu, um grande conquistador para Júlia apareceu, Paulo Ferreira da Silva, esse era o nome seu. Era amigo de Alberto, porém era desordeiro. Contava 18 anos, ainda era solteiro, vivia de roubar a honra, confiado no dinheiro. E passando um certo dia naquela santa morada de seu bom amigo Alberto, Júlia Alves, na calçada, de cobiça ele ficou, com a alma macheteada. Dona Júlia, dê-me água, e ela, sem ter maldade, trouxe água e deu a ele, com educabilidade, sem saber que ele queria roubar-lhe a moralidade. Perguntou por Alberto, disse ela foi receber umas casas na cidade que deixou para vender. Disse Paulo, eu tenho pena de ver Alberto sofrer. Alberto era para ser um homem mais felizardo e bastante, que possui um anjo tão delicado que pode dar-lhe um conforto de viver mais descansado. Dona Júlia respondeu-lhe, mas Alberto não é pobre, só não é milionário, porém possui certo cobre e tem mais essa fazenda, que é a nossa pobreza encobre. Paulo lhe disse, é verdade, ele tem certo dinheiro, porém não é como eu, capitalista e banqueiro, e posso fazer Alberto, meu sucessor e herdeiro. A senhora nesse sítio não está bem colocada,
e a senhora não pode viver aqui sendo honrada e Alberto na cidade até alta madrugada. Vou propor-lhe uma proposta, mas quero ser perdoado. Se não aceitar, perdoe este menor criado, que por seu amor se acha quase louco apaixonado. Dona Júlia conheceu ser o caso de adultério, respondeu senhor Paulo: o homem que tem critério não desonra o lar alheio, que honra contém mistério. Quem diz assim não engana, o senhor fica avisado. O homem que tem vergonha não é desmoralizado. Eu vou contar a Alberto, para não trazê-lo enganado. Dona Júlia, tenha calma, não tenha perturbação, pois a senhora não sabe quanto é minha paixão. Tudo isso são fraquezas do meu pobre coração. Nisso Paulo avistou, numa banca pequenina de Dona Júlia, o retrato, e o outro de Albertina. Pegou-os e botou no bolso, com a sua ação assassina. E perguntou Dona Júlia: vai contar ao seu marido que eu assim declarei? Eu já estou prevenido, com o seu retrato eu provo, que de si sou querido. Se a senhora contar a Alberto este passado, com seus retratos eu provo, que fui seu apaixonado, e a senhora só conta por eu lhe ter desprezado. Ao dizer estas palavras, com Júlia se abraçou, a fim de beijar a pulso, mas Dona Júlia soltou a mão pela cara dele, até que um dente quebrou. Paulo então se retirou com a cara de opada e o dente que quebrou, botando sangue engolfada, e disse para Dona Júlia: esta desfeita é vingada. Com meia hora depois, em casa, Paulo chegou, fez depressa um curativo e o rosto desinchou, e ele disse: vingar-me-ei, daquela maldita eu vou. Deixemos Paulo o bandido, pensando no que faria para se vingar de Júlia por meio de covardia, e falaremos de Alberto, que chegou no outro dia. Quando o Alberto chegou, achou Júlia descontente. Ele perguntou a ela: que tens tu, anjo inocente, que teu olhar está mostrando que alguma coisa sente? Nada sofro, disse ela, apenas uma sombra escura, com vontade de jogar-me na mais cruel desventura, da qual eu só me vingava se baixasse a sepultura. Não, querida, disse Alberto, entre nós não há ruína. Isto é algum nervoso que teu juízo imagina. Viva sempre para mim e nossa filha Albertina. Com isso ela conformou-se, porém com perturbação, vendo a hora de cair na maior condenação, porque o falso nodoa o mais limpo coração. Com 30 dias depois, o bandido novamente arramou-se com o retrato àquela pobre inocente e disse: hoje eu me vingo do que sofri cruelmente. Quando ele chegou lá, fazia apenas uma hora que Alberto viajava, e Paulo, sem ter demora, bateu na porta e chamou. Dona Júlia veio fora. Senhora, disse o bandido, o amigo Alberto chegou. Respondeu Júlia que sim, porém hoje viajou. Nesta conversa o bandido abriu a porta e entrou. Entrou com toda a afoiteza e os retratos na mão. Disse para Dona Júlia: para findar nossa questão, receba aqui seus retratos e dê-me seu coração. Bandido, eu já lhe disse que você não é capaz de entrar na minha casa, mas você não é muito audaz, um ladrão conquistador, roubador da santa paz. Eu só nasci para Alberto, a quem amo e a mais ninguém, e já disse que você, pelo sentido que vem, só entra em minha casa porque vergonha não tem. Você é mais que covarde pela má inclinação. O homem que tem vergonha honra a outro cidadão, não faz o que você faz. Disse Paulo: tem razão. Paulo, vendo que perdia, fez um plano traiçoeiro. Pôde entrar no quarto dela como um lobo carniceiro e botou uma cigarreira
debaixo de um travesseiro. Dona Júlia, vendo ele entrar para o quarto dela, sem querer abriu a porta, saiu por uma janela, depois ele saiu como que não perseguia ela. Ela, vendo ele sair, para sua casa voltou, foi cuidar de Albertina, na traição não pensou. Às 4 horas da tarde, Alberto Alves chegou. Ela pensava em dizer aquele horrível maltrato que Paulo tinha lhe feito, mas pensava em seu retrato, que se achava em poder daquele bandido ingrato. Se eu contar a Alberto, vai se dar grande questão. Alberto quer se vingar, que de fato tem razão, o bandido se defende e eu fico na perdição. O meu caso está sem jeito, só Deus pode me valer. Faz de conta que eu estou sentenciado a morrer, só não morro se Alberto só der crença no que vê. Alberto, vendo a mulher quase sem consolação, compreendeu ser nervoso, ou gases do coração, dizendo que tudo isso fazia perturbação. Nesta mesma noite, Alberto, entrando num camarim, chegou no pensamento uma ideia mesmo assim, de examinar o seu leito, com um desejo sem fim. Firmado no pensamento, ele logo examinou. Então no seu travesseiro, sem querer, ele encontrou uma linda cigarreira, que achando, desmaiou. Dona Júlia, venha cá para me dizer com franqueza, se aqui entrou alguém, que disto eu tenho certeza, e esse motivo justo, de sua grande tristeza. Achei uma cigarreira debaixo do travesseiro, quer dizer que enquanto eu saio, aqui chega um herdeiro? Me conte isso direitinho, que quero ser justiceiro. Dona Júlia, quase trêmula, a ele se apresentou. Alberto mostrou a ela o que ali encontrou. Quando Dona Júlia viu, do traidor se lembrou. Alberto, querido Alberto, só sendo uma tentação satânica, onde alguém que inveja nossa união botou essa cigarreira em cima do meu colchão. Nada disso, disse Alberto. Você me atraiçoou, vai pagar com sua vida o crime que praticou. Nisso alguém bateu na porta e bem alto assim falou. Dona Júlia, olha aqui uma cartinha de amor, que seu amante querido me pediu esse favor. Dona Júlia, ouvindo isso, soltou um grito de dor. Entregando aquela carta, logo desapareceu. Nem sequer o portador Alberto não conheceu, porém quando abriu a carta, de raiva o corpo tremeu. Na carta viu os retratos de sua filha Albertina e de Júlia também. Ele disse, o assassina, teu crime pede vingança, a providência divina. A carta dizia assim, ó Júlia, minha querida, eu estou arrependido de me tornar homicida, porque te jurei deixar Alberto no chão sem vida. De gozar os teus carinhos eu estou arrependido, porque de fato eu já fui pela senhora vencido, e a senhora pediu-me que matasse seu marido. Mas me acho sem coragem de praticar tal horror, pois conheço que a vida é um ser de mais valor, mesmo sem matar Alberto, e eu já gozei seu amor. Estão aí seus retratos, caso não o queira mais, devida lá seu amor com outro qualquer rapaz que possa fazer seus gostos desse gênio voraz. A senhora já pediu para eu matar seu marido, pode ser que muito breve eu também seja traído no dia que a senhora arranjar outro querido. Alberto nem terminou de ler a carta citada, disse para Júlia assim, a minha honra é vingada, porque o homem sem honra no mundo não vale nada. Bote a bênção em sua filha para deixar de viver, porque o que você fez só paga quando morrer. O homem que pune a honra está em cima do dever. Alberto, tenha mais calma, não seja tão positivo. O próprio Deus soberano morreu sem ser vingativo, e o roubador da honra não morreu, ainda está vivo. Isto pode ser alguém que tenha paixão por mim e não podendo vencer-me,
te fez esta carta assim, quer se vingar com a morte, fazendo meu triste fim. Roberto, você não crê que houve morte e paixão no nosso Mestre Jesus, a fonte do galardão? Também creia que eu tenho limpo o coração. Bote a benção à sua filha, que o seu tempo já venceu. Mulher séria neste mundo se nasceu, mas já morreu, disse Júlia a uma séria, e uma delas sou eu. A mulher séria, e uma delas sou eu. Roberto pega um punhal bem grande que possuía, com 2 palmos e 4 dedos, desse que quando batia na madeira de alguém, na matéria de alguém, até a alma morria. Júlia pegou Albertina em soluço comovente e disse: Senhor Jesus, ainda existe vivente que faça sofrer na vida um infeliz inocente. Roberto vai me matar, porém vai se arrepender, porque o falcineroso terá que aparecer, pois dos castigos de Deus ninguém pode se esconder. Minha Albertina coitada vai ficar sem o amor de sua mamãe querida por causa de um traidor que me fez merecedora do sofrimento e da dor. Só peço para que Deus abençoe minha filhinha enquanto eu viver no mundo, porque a língua mesquinha pode lhe roubar a honra, como já roubou a minha. Só peço que tu, Roberto, para vingar tua paixão, me corte a orelha esquerda, uma perna e uma mão, porém me deixes com vida até nascer a razão. Porque nascendo a razão, eu sendo mesmo aleijada, podes pegar teu punhal e dar-me uma punhalada, eu morrerei satisfeita, porque morro sendo honrada. Qual a honra, qual a nada, bote a Albertina no chão, ou mesmo no beiço dela, que já perdi a razão, e levantou o punhal com toda a força na mão. Roberto, querido Roberto, pelo leite que mamou Jesus na Virgem Maria, quando Deus o enviou para a terra, perdoa a mim, porque inocente eu estou. A dizer estas palavras, Roberto o punhal soltou, porque naquele momento a Albertina lhe chorou, mas vendo o punhal no chão, a menina se calou. E assim continuou, que quando Roberto pegava no punhal a criancinha abria a boca e chorava, e ele soltava o punhal, a criancinha se calava. Assim Roberto ficou, que já não se dominava, era pegar no punhal, a criancinha chorava. Roberto conheceu que dessa forma não matava. Resolveu mandá-la embora para nunca mais voltar. Então Júlia garantiu não vir mais neste lugar. No mesmo instante saiu no mundo a peregrinar. Enlouqueceu de repente por pensar em Albertina. Embrenhou-se na montanha, lamentando a sua sina, onde foi viver igual a uma ave de rapina. Portanto deixamos Júlia na montanha abandonada e vamos ver Albertina, de que forma foi criada e como chegou a ter a sua vida angustiada. Roberto logo mudou-se para o centro da cidade e trouxe para Albertina, de sua propriedade, uma velha caridosa que a criou sem maldade. E não tentou mais casar, porque de fato arranjou essa velha já idosa que muito lhe agradou, a qual criou Albertina, até quando se formou. Quando Albertina contou 14 anos de idade, sua mãe de criação, a velhinha de bondade, por ordem da providência, herdou a eternidade. Já foi o segundo golpe que Albertina sofreu, pois a mãe que conhecia foi aquela que morreu, sabia que teve outra, porém não a conheceu. O leitor está lembrado que a mãe de Albertina, do traidor, foi traída e saiu cumprindo a sina como louca pelo mundo, feita a maior peregrina. Passou um ano na mata mais cavernosa que havia. Na hora que estava sã, se ajoelhava e pedia vingança do crime injusto, que sendo justa sofria. Seu vestido, coitadinha, já fazia piedade, não havia quem dissesse qual foi a sua qualidade, de cipó, folha e embirra. Já era mais da metade.
Assim passou 12 anos pelejando com a sorte, chorava e depois gemia e pedia a Deus a morte, até que um dia viu-se com seu espírito mais forte. Abandonou a montanha e seguiu para a cidade, só em dizer heresia avançava a sua idade, antes de chegar passou em sua propriedade. Na fazenda viu Alberto e logo o reconheceu, lhe pediu uma esmola, ele sem dúvida lhe deu, ela disse Deus lhe dê, o que já lhe pertenceu. Alberto lhe perguntou que conversa é essa sua, a louca respondeu nada, me ensine o caminho da rua, e não olhe para mim, que me acho quase nua. Com as palavras da louca, Alberto se conformou, e a louca com 2 dias lá na cidade chegou, e nos bancos do jardim ela se apoderou. Sofria sem ver de que, chorava sem sentir dor, clamava dizendo assim, ó Jesus meu Salvador, vingança, Jesus, vingança, sobre aquele traidor. Considere, ó meu Jesus, quem já fui eu nessa vida, de par com meu esposo e minha filhinha querida, tudo tinha e hoje aqui me vejo quase despida. Meu vestido e minha sombra se findaram, eu estou nua, descalça de pés no chão, peregrinando na rua, igual uma nuvem escura que cobre o sol e a lua. Então naquele momento foi chegando perto dela Paulo Ferreira da Silva, o que atraiçoou ela, foi conhecido e não soube nem sequer quem era aquela. Perguntou o nome dela, ela respondeu uma louca, e você monstro assassino, se tiver língua na boca, aumente minha miséria, que essa ainda foi pouca. Ouvindo essas palavras, Paulo logo caminhou para a loja e um vestido muito decente comprou, costurou e no outro dia, e para a louca levou. Senhora, tome um vestido, a louca respondeu não, receba 5 moedas, a louca disse patrão, pegue seu dinheiro e guarde, para a sua condenação. Nada disso, disse Paulo, tome minha boa louca, o vestido e as moedas, e com a voz muito rouca, a louca lhe respondeu, sua consciência é pouca. Quando a louca disse assim, uma mendiga chegou, trazendo um franco vestido, e para a louca assim falou, aceite este mulambinho. Então a louca aceitou. A louca, muito contente, o vestido recebeu, e depois com um palito, ela no chão escreveu o nome do assassino por quem sofria e sofreu. Lendo aquele escrito, retirou-se o traidor, portanto vamos falar sobre o ente sofredor, que só herdou nessa vida o sofrimento e a dor. Vou citar para os leitores o que a louca cantava, quando ela mais ou menos da filhinha se lembrava, e do marido também, que na mente ainda estava. Minha vida é um romance desde do meu nascimento, o amor me iludiu e fez o meu sofrimento, tudo isso são lembranças do maldito casamento. Enquanto eu era solteira não tive perseguição, porém depois de casada veio grande tentação, sou justa, porém o mundo fez minha condenação. Satisfeita com a sorte, sofro mesmo sendo honrada, da maior língua ferina eu me vejo desonrada, porque da mulher honesta a honra é precipitada. Leitores, deixamos a louca falemos de Albertina, contando seus 15 anos que para cumprir a sina, destinou-se a conhecer esta louca peregrina. Pediu ao seu pai Alberto, que sem dúvida aceitou. Ela foi até a praça e assim que lá chegou, vendo o estado da louca, de comovida chorou. Abraçou-se com a louca e pegou-a com a mão, até que levou-a logo para a sua habitação, sem conhecer sua mãe naquela situação. Trocou as vestes da louca por outra que já foi dela,
e quando ela vestiu, deu muito certinho nela. Nisto foi chegando Alberto, perguntou quem era aquela. Essa é a louca, papai, Albertina disse assim, aquela que o senhor me disse que vivia no jardim. Eu fui visitá-la e trouxe ela hoje para mim. Não, filhinha, disse Alberto, assim não dá certo não. Dê roupa a ela dinheiro e uma boa refeição, depois mande ela voltar para a sua habitação. Albertina foi levar a louca lá no jardim, deu-lhe o dinheiro e comida e findou dizendo assim, boa louca tu vais ser, apadrinhada por mim. Ó minha boa menina, que palavras de valor, foi Deus que te deu a vida. Um coração de amor para te compadecer de um ente sofredor. Albertina despediu-se muito chorosa e regressou. Com 10 minutos depois, em sua casa chegou já um rapaz conversando com o Alberto. Ela encontrou. Esse rapaz era Paulo, o maldito traidor, o assassino da honra, a cobiça do amor, com a presença de santo, mas sendo um devorador. Assim que viu Albertina, tratou-lhe de conquistar e disse: ó bocado rico, bom de um homem gozar, vou roubar-lhe a virgindade, ou então lhe defamar. Porém a moça para ele não soltou num ar de riso, e Paulo de cá dizendo: de te gozar eu preciso, e assim se retirou, quase doido do juízo. Com 15 dias depois ele foi lá novamente com o coração do mal, natureza de serpente, com vontade de manchar a linda jovem inocente. Nesse dia Alberto Alves para o sítio viajou, e Paulo chegando lá, Alberto não encontrou, mas pelo atrevimento abriu a porta e entrou. Albertina saiu fora e dele apertou-lhe a mão, e Paulo decente achou da moça a educação, da vontade com desejo, chegou a ocasião. Paulo disse: minha santa, me encho de alegria, inteira honra de entrar nesta sua moradia, somente para dizer-lhe que lhe tenho simpatia. Albertina então lhe disse: muito obrigada, Senhor, pela sua exaltação, sua honra e seu valor. Só não fale para mim em assunto de amor. Por qual razão a senhora deseja me recusar, eu sendo milionário e você me rejeitar? A moça disse: riqueza nem fez nem faz eu amar. Ainda que o Senhor possua todo o brasão, tenho honra muito mais do que mesmo Dom João. Eu não lhe amo porque lhe odeio de coração. Paulo Ferreira, ouvindo a Albertina assim falar, retirou-se angustiado, pensativo a estudar um meio com que pudesse ele dela se vingar. Enquanto o bandido estuda a forma da traição, vamos ver um grande exemplo do autor da criação, porque o falso só reina enquanto dorme a razão. Albertina foi buscar a louca lá no jardim, e quando ela chegou, Albertina disse assim: minha louca, Paulo ontem veio seduzir a mim. A louca chorando disse: boa menina, cuidado, Paulo é um roubador da honra do povo honrado, pois eu conheço um casal, já por ele desonrado. E era um casal honrado a quem ele atraiçoou com 2 objetos alheios que ele mesmo roubou, feriu uma mulher justa, e o marido acreditou. Ainda não satisfeito com o falso traiçoeiro, foi no quarto do casal e deu um golpe certeiro, deixando uma cigarreira debaixo do travesseiro. Albertina, ouvindo isso, um grande choque tomou, porém conservou-se muda, e quando seu pai chegou, o que a louca lhe disse, ao pai ela contou. Essa história tem areia, Alberto lhe disse. Essa história tem areia. Alberto disse assim: a história dessa louca caiu em cima de mim, e se ela não mentiu, o caso vai ser ruim. Não deixou mais que a louca voltasse para o jardim, mas a louca disse: eu vou, que lá há de ser o meu fim.
Se foi mentira o que disse, pode castigar a mim. Albertina, muito chorosa, lhe abraçou soluçando e disse: boa mulher, és louca, mas estás mostrando que não és mulher ruim, pois teu gesto está provando. O leitor sabe que Paulo jurou manchar a donzela. Então, neste mesmo dia, ele, com muita cautela, tentado pelo diabo, pôde entrar no quarto dela. Agora o leitor vai ver quanto vale a virgindade. Paulo foi ferir a honra, mas o Deus da eternidade fez ele pegar no sono e pagar a crueldade. Mesmo debaixo da cama da mocinha ele ficou, e prometido por Deus o sono lhe agarrou, porque só assim pagava os crimes que praticou. Albertina, à meia-noite, avistou Paulo deitado, dormindo de boca aberta, e chamou seu pai de lado. Alberto, chegando, disse: me considero vingado. Alberto acordou Paulo já debaixo do facão, e quando ele acordou-se, conheceu a perdição. Para não morrer, acusou-se como assassino e ladrão. Paulo tinha um bom revólver, mas com ele não se armou-se, forçado pelo remorso. Então ele acovardou-se, que de fato era assassino da honra. Então declarou-se. Contou que entrou no quarto da moça para se vingar, porque era no outro dia. Tratou-lhe de lhe recusar, foi roubar-lhe a virgindade, ou então a difamar. Contou também que de peito a mulher do seu amigo e a mulher que ele cuspiu, ele vendo um perigo, roubou os retratos dela, temendo um certo castigo. Contou como colocou debaixo do travesseiro a cigarreira cromada, achando um golpe certeiro, e falou também na carta que mandou por derradeiro. Jurou por todos os santos que Dona Júlia era pura, e muito lamentou depois em ver uma criatura tão justa e por sua língua sofrer tanta desventura. É aquela pobre louca que está lá no jardim, a tua mulher que foi martirizada por mim. Um bandido como eu só presta levando fim. Ao dizer estas palavras, pelo revólver puxou em cima do peito esquerdo, em si mesmo detonou, morreu no mesmo momento, pelo mal que praticou. Alberto e Albertina derramaram prantos tantos. Chegou a louca dizendo: o que é isto, meus santos? Essa louca é Júlia Alves, que veio enxugar seus prantos. Considere, meu leitor, que a honra santa e feliz Júlia Alves como esposa Alberto Lins ainda quis, e foram viver felizes, segundo a história diz. A louca, vendo tombar no chão sem vida o bandido, ficou sã igual a quem ainda não tinha sofrido de loucura, e foi viver com a filha e o marido. Albertina e Alberto e Júlia no mesmo dia levaram Paulo numa padiola e a polícia entregaram, e como tinha razão, no mesmo dia voltaram. Disse Albertina: o futuro será o que Deus quiser. Esse exemplo é de um conselho que não toma quem não quer. Homem nenhum neste mundo terá a mim por mulher. Com papai e com mamãe a vida tem mais prazer. Eu vou viver mais feliz, todo mundo pode crer. A minha mãe conheci no santo dia que vi o assassino morrer.